Continuando, pessoal. Então a gente já viu em relação à comparação entre duas funções, né, e seus limites. Agora, esse teorema aqui, eu acho que vocês conhecem lá do cálculo, né, que é o teorema de sanduíche. O teorema do confronto, o teorema do sanduíche. Isso aqui a gente acaba usando muito, né, no cálculo. Então, se eu tenho aqui, ó, duas funções, né, três, né, f, g e h, definidas no conjunto x em R, há um ponto de acumulação de x. Lembra, eu tenho que pôr essa hipótese porque eu não estou trabalhando com intervalo, né? Estou trabalhando com um conjunto x qualquer. Então, para eu tomar o limite, o ponto tem que ser o ponto de acumulação. E, melhor, né? Com o limite, melhor, né? Vamos colocar aqui, inverter aqui um pouquinho a ordem. Ó, então, se eu tenho a f de x menor ou igual que g de x, menor ou igual que h de x, para x numa vizinhança de A. Tá? Me importa para x próximo de A, né? Não importa para x longe. Então, eu vou colocar aqui uma vizinhança de A. Se eu tenho, né, se o limite da f de x, quando x tende a A, é igual ao valor L, e o limite da h de x, quando x tende a A, também é L, então o limite da g de x, quando x tende a A, também é L. Então, esse é o... Bom, aqui a demonstração eu vou deixar de exercício para vocês, tá? Exercício. Né? Só que já aviso, você vai ter que tomar o delta igual ao mínimo delta 1 e delta 2. Muito parecido com o que a gente tem feito, né, nos anteriores, tá? Então, acaba que você vai... É porque você está comparando duas coisas, né? Vou ter o limite da f, quando x tende a ser L, e o limite de h também. Então, aqui eu vou ter um delta 1, aqui eu tenho um delta 2. Tá? Beleza. Bom, esse próximo aqui, tenho certeza que vocês não devem ter visto, né? Que a gente envolve cálculo de limite envolvendo sequências. Da mesma forma que a gente provou lá compacidade por sequenciamento compacto, né? Lembra que um conjunto é compacto, C e somente C. Para toda sequência de pontos em X, admite uma subsequência que converge com um ponto de X. Então, eu pego uma característica do conjunto, que é ser limitado e fechado, e relaciono ele com sequências possuírem subsequências convergentes para um ponto do conjunto. Né? Aqui a gente vai relacionar também o limite através de sequências. Vocês vão ver que a demonstração usa argumento parecido com a de compacto. Então, se eu tenho aqui o f de x em R, e há um ponto de acumulação de x, x', ponto de acumulação, a fim de que limite da f de x, quando x tende a ser igual a L, é necessário, aqui é o C somente C, né? Necessário e suficiente, que, tá? Então, de novo, quando eu ponho o necessário e suficiente, a gente viu lá no começo do curso, né? Que a condição necessário e suficiente, quando é as duas, é equivalente a C somente C, né? Quando é necessário, quando é só suficiente, é uma das implicações. Para toda sequência de x, ou sequência de pontos
xn aqui, ó, pertencente. Bom, aqui lembra que eu vou ter que tirar o A, porque a sequência vai ter que estar convergindo para A e não pode ser uma sequência constante, né? Eu preciso da sequência em pontos de x se aproximando do A. Tá? Com limite de xn igual a A, tenha-se limite da f de xn, quando n vai para infinito, isso aqui igual a L. Porque a hora que eu tomo só sequências, eu não estou pegando um intervalo, eu estou pegando aqui mais um conjunto de pontos. Só que observe que isso aqui tem que valer para toda a sequência, né? Não é para uma só. Então vamos lá, ó. A gente tem aqui o necessário o suficiente, né? Vamos provar aqui aí essa implicação. Então tem que identificar qual é a hipótese. Essa aqui é a mais fácil, tá? Ó, a hipótese, a gente tem que o limite de f de x, quando x tende a A, é L. Eu quero provar que qualquer sequência que eu pegue dessa forma, né, em x menos a com limite xn igual a limite da f de xn é L. Então, vamos pegar aqui, ó, seja xn aqui, uma sequência em x aqui menos o A com limite de xn igual a A. Isso. Bom, vou colocar n tendendo a infinito. Mas quando eu não coloco, claro que o limite é n tendendo a infinito. Tá? Bom, o que a gente tem que mostrar? Que o limite da f de xn é L, né? Devemos mostrar que o limite da f de xn, isso aqui é L, significa o quê? Para todo epsilon existe n0, tal que se n maior que n0, módulo da f de xn menos L é menor que epsilon. Tá? Então vamos pegar aqui o epsilon, seja epsilon maior que 0. Então como a gente sabe isso? No limite da f de x, limite de f de x, quando x tende a A é igual a L, deixa eu colocar o n tendendo a infinito para não confundir qual é o limite que eu estou tomando, né? Isso aqui é igual a L, então o que significa isso? Significa que existe um delta positivo, tal que se x pertence a x e módulo de x menos a for menor do que esse delta, então módulo da f de x menos L menor do que epsilon. Observa que eu tenho que encontrar um n0 a partir do índice. Desse índice, a f de xn menos L tem que ser menor que epsilon. Então, o que eu fiz aqui simplesmente foi usar a definição do limite da f de x quando x tende a ser L. Bom, agora vamos olhar aqui. A hora que eu estou nesse conjunto aqui, ó, como a sequência xn converge para A, ó, então vai existir um certo índice, né? Então, como limite de xn é igual a A quando n tende a infinito, então existe um n0 natural tal que se o n for maior ou igual que n0, tem-se módulo de xn menos a menor do que delta. Então, para esse delta, eu consigo encontrar um n0 que vale isso. Bom,
Por outro lado, a hora que a gente está pegando a sequência xn aqui, ó, ela é uma sequência que está em x menos a, ou seja, o xn é diferente de a. Então, isso aqui é maior que zero. Aqui, só lembrando que xn pertence a x menos o ponto a. Então, automaticamente, isso aqui já é positivo. Né? O xn não pode ser igual a a. Tá? Então, bom, do n0, isso aqui é menor do que delta. Do fato de xn ser diferente de a, isso aqui é maior que zero. Bom, mas esse xn aqui está em x e vale isso. Eu volto aqui, ó. Então, estou dentro dessa hipótese. Xn é a sequência de x menos a, então está em x, e vale módulo de xn menos a maior que zero, menor que delta. Né? Que implica que a f desse ponto aqui, ó, f de xn menos L menor que epsilon, se o n for maior ou igual que n0. Ou seja, isso é exatamente a definição do limite da f de xn quando o n tende a infinito, isso é igual a L. Então, digamos, essa aqui é a parte mais fácil, né? Tá vendo? Sai direto, ó. A gente usa a definição do limite, definição da sequência convergindo. Então, eu escrevi o que significa o limite da f de x quando x tende a ser L. Tá aqui. O que significa o limite da sequência xn convergir, a sequência xn convergir para a. E aí, bom, eu preciso fazer esse pulo, né? Então, para fazer esse pulo, eu tenho que colocar módulo de xn menos a menor que delta maior que zero. E aí, bom, se isso aqui é um ponto que satisfaz isso aqui, a f dele menos L tem que ser menor que epsilon. Tá? Agora, vamos pensar aqui a volta. A volta significa, para toda a sequência xn aqui, com xn convergindo para a, xn convergindo para a e xn pertencente a x menos o a, né? Não posso esquecer disso aqui, ó. Ela não pode ser constante. Então, o limite da f de xn, quando o n vai para infinito, é L. Essa é a hipótese. O que a gente tem que mostrar que o limite da f de x, quando x tende a é L. Bom, aqui a gente entra na situação parecida de conjuntos compactos, né? Se vocês lembrarem lá dos conjuntos compactos, a gente tinha que mostrar que o conjunto era limitado, né? E eu só tinha a hipótese da sequência. Tá? Toda sequência possui uma subsequência que convergia para algum ponto conjunto. Aqui ela é bem parecida. Então, observe que aqui eu não vou conseguir falar limite quando x tende a. Eu não sei nem quem é o conjunto x, mas por aí. Se ele for um intervalo, por exemplo, eu não consigo afirmar que ele está se aproximando de L todos, vamos dizer, com o mesmo comportamento, né, de uma maneira uniforme. Não consigo dizer isso. Então, provar diretamente isso aqui é inviável. Por quê? Porque eu não consigo construir pontos. Né? Por exemplo, se eu for pegar uma sequência de pontos, aqui eu tenho um conjunto enumerável. Então, se o meu x for um intervalo, já não vale. Então, bom, se eu quero mostrar que esse limite aqui é L, e a única coisa que eu tenho envolvendo sequências, eu vou ter que mostrar por absurdo. Não tem jeito, tá? Então, eu vou suponha, por absurdo, que esse limite não seja L. Limite de f de x, quando x tende a A, não é L. Não sei nem se ela existe, tá? Não estou nem falando que ele existe, estou falando que ele não pode ser L. Né? Que contrariar isso daqui é isso, né? Se eu quero mostrar que esse limite é L, contrariar isso significa que esse limite não é L. Bom, o que significa isso
matematicamente, né? Significa que eu consigo pontos muito próximos de A, cuja imagem f deles não está perto de L. Então, significa negar a definição de limite. Ou seja, vou colocar aqui a definição de limite. Ó. Aqui eu rascunho. O que é a definição de limite? Para todo epsilon, existe um delta, tal que se x pertence a x e, aqui na verdade é para todo, né? X em x e módulo de x menos a menor que delta, então módulo de f de x menos L menor que epsilon. Isso aqui é a definição do limite da f de x quando x tende a A igual a L. Então, negar isso aqui significa o quê? Existe um epsilon positivo, tal que para todo delta positivo vai existir um x que está perto de A, isso aqui é menor do que esse delta, e a f de x menos L é maior ou igual que esse epsilon que existe aqui. Então, então daí existe um epsilon positivo, né? Estou contrariando, que para todo vai ser existe. Tal que para todo delta positivo, aqui agora para todo existe, né? Existe um x que depende desse delta, vou até chamar de x de delta, pertencente a x, e módulo desse x de delta menos a menor do que delta, com módulo da f de x de delta menos L maior ou igual que epsilon. Tá? Bom, isso significa negar a função ter limite L quando x tende a A. Então, eu vou olhar aqui, ó. Mas lembra que eu tenho por sequências, né? Porque eu sei, a hipótese está aqui, ó. Toda sequência com pontos diferentes de A, que converge para A, o limite da f delas tem que convergir para L. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tomar o delta da forma 1 sobre N. Sobre N, temos que existe xn pertencente a x e módulo de xn menos a maior que 0 e menor que delta, ou menor que 1 sobre n, né? Que o meu delta é 1 sobre n. Com módulo da f de xn menos L maior ou igual a epsilon. Bom, o que eu tenho que observar aqui? Essa sequência aqui, ó, xn, é uma sequência em x menos o A. Observe que eu estou tomando a sequência xn aqui, ó. Então, ela é diferente de A, todos esses elementos. Essa sequência aqui, a xn, está convergindo para A. Por quê? Quando eu estou aumentando no infinito, isso aqui vai para zero. Então, o módulo de xn menos A está convergindo para zero, xn está convergindo para A. Então, eu vou olhar aqui, ó, tá vendo? Cadê a minha hipótese? Ó? Peguei uma sequência xn convergindo para A, uma sequência x menos A. Então, a limite da f de xn tem que ser L. Bom, isso não está acontecendo. Módulo da f de xn menos L maior ou igual que epsilon. Ou seja, essa sequência aqui não está convergindo para L. Tá? O que contradiz a hipótese. Então, observa que um argumento muito parecido que a gente usou para provar que todo conjunto sequencialmente compacto é compacto, né? Então, se eu pego aqui, ó, tá vendo? Isso aqui tem que valer, a hipótese que eu tenho que ele vale para toda a sequência xn de pontos de x menos a, convergindo para A, o limite da f de xn tem que ser L. Aqui eu acabei de construir, se eu suponho que a minha função não é contínua, então eu consigo construir uma sequência xn
de pontos, x menos a, convergindo para e a f de xn não está convergindo para e. Tá? Então, bom, isso é um absurdo, né? Portanto, limite da f de x quando x tende a é L. Função, o limite da f x quando x tende a L. A gente usa muito essa questão de sequência aqui para ficar mais fácil, tá? Para provar as coisas. Ó. Segue desse teorema aí, ó. Corolário 1, corolário desse teorema 3, tá? Se eu tenho aqui, ó, né, de novo, f de x em R. Isso aqui, na verdade, é a unicidade do limite, tá? Ó, se a gente não provou até agora que o limite é 1, né? Limite de f de x quando x tende a igual a L e limite de g de x, perdão, de g, eu tô com g, eu até apagar isso aqui, eu estava escrevendo g aqui também. Limite da f de x quando x tende a também é um valor m, então L é igual a m, ou seja, a unicidade do limite, né? Por quê? Ó, aí eu vou usar o teorema 3. Se eu pego uma sequência aqui, ó, xn em x menos a, xn convergindo para a, então o limite da f de xn, quando n vai para o infinito, isso aqui é L, por um lado, se eu for usar isso aqui, ó, e o limite da f de xn, por outro lado, isso aqui é m. Aí, bom, unicidade do limite de sequências, L é igual a m. Unicidade do limite de sequências tem-se L é igual a m. Tá vendo? A gente passa a usar a propriedade de sequência que a gente já conhece. Tá? Bom, aí agora eu vou usar as propriedades de sequências também. Tá? Aí várias propriedades que a gente conhece de limites. Tá? Vou colocar aqui, ó, que são as operações com limites. Então não vou precisar provar, por quê? Porque essas operações valem todas para sequências, né? Então, eu já estendo elas para funções, né? Para limite de funções. Então, se eu tenho fg aqui de x em R, e é um ponto de acumulação de x, com o limite da f de x, quando x tende a igual a L, limite de g de x, quando x tende a igual a m, então, limite, bom, a gente tem o limite da constante, né? Vou colocar aqui, para todo c real, limite quando x tende a da função c vezes f, de x é c vezes L. Tá? Isso aqui tudo prova por sequência. Tá? Ó, aqui, limite da f mais ou menos g. Então, quando for mais em cima, é mais em cima aqui. Quando for mais embaixo... deixa eu colocar aqui. Já, isso aqui é L mais ou menos M. Então, quando for mais, aqui é mais. Quando for menos, é menos. Tá? Então, isso aqui tudo a gente prova por sequências. Produto. Então, o que a gente já mostrou para sequências, eu não preciso ficar
colocando aqui para funções, justamente por causa do teorema 3. Então, x tende a f vezes g de x, isso aqui é L vezes M. Se o M for diferente do zero, vale para o quociente também. X tende a f sobre g de x, L sobre M. Claro que se o M for diferente de zero, mais um aqui, se L for igual a zero, né? E G for limitada, lembrando que o L é o limite da f, tá? Vizinhança de A, então limite da f vezes g de x quando x tende a A, isso aqui é zero. Uma função que é limitada e outra que vai para zero, o produto vai para zero, né? Então tá vendo que essas propriedades aqui, elas decorrem exatamente de valerem para sequências e do teorema 3, né? Vamos só voltar aqui no teorema 3. Ó, então, a função ela tem limite f de x quando x tende a igual a L, C e somente C, toda a sequência de pontos diferentes de A em x, que converge para A, o limite da f delas tem que ser L, tá? Então, essa caracterização aqui e as propriedades que a gente tem para sequências garante tanto o corolário 1 aqui quanto o 2, né? Tanto todas essas propriedades aqui de limite de função, ok?